Artigo: as características de 511 pacientes com disfunção temporomandibular encaminhados à fisioterapia. Por Steven L. Kraus, fisioterapeuta. Objetivo: este estudo objetivou identificar os subconjuntos de diagnóstico de uma população de pacientes com distúrbios temporomandibulares, referindo de profissionais dentários a um fisioterapeuta em uma prática de fisioterapia ambulatorial e usar as características desta população de DTM para auxiliar a tomada de decisão clínica no gerenciamento de DTM. O resultado: todos os 8 subconjuntos de diagnóstico do RDC de DTM foram diagnosticados entre os 511 pacientes de diagnósticos simultâneos envolvidos da coluna cervical e o uso do aparelho bucal foram descritos, que a conclusão: os fisioterapeutas em uma prática ambulatorial devem ser proficientes no uso de RDC e TDM, que são características identificadas com isso. A população de pacientes sugere que dentistas devem envolver o serviço de fisioterapeutas no início do tratamento de pacientes com DTM e sintomas cervicais. A DTM afeta mais as mulheres que os homens. Em uma breve introdução, antigamente tratava mais com cirurgias de disco, remédios e não sempre foram diagnosticados baseadas na evidência, avaliações correta. Pesquisas mostraram que não são todos os dentistas e fisioterapeutas treinados para tratar esse tipo de problema. A duração dos estudos na área bucal e cervical são breves e, em alguns casos, só em um dia de tratamento. Foi usado abertura bucal até 30 milímetros como limite de avaliação durante o período de 30 de abril de 2007 a 4 de abril de 2008. Todas as pacientes passaram por um questionário de avaliação médica e as pacientes foram tratadas baseados na condição que se encontravam. Resultados: começaram com 570 pacientes e passaram por seguintes critérios de inclusão. Primeiro, a paciente precisava ser indicada por dentista. Segundo, a paciente não podia ter nenhum sintoma ativo de patologias de cabeça, rosto, queixo ou dos dentes. 3. O paciente deve ter condição de completar o questionário de avaliação
local do sintoma e capacidade de responder verbalmente à consulta sem a assistência. 68 pacientes não completaram os critérios. As pacientes foram indicadas por dentistas por seguintes razões: os sintomas não foram solucionados por intervenção dental usando aparelhos, os problemas da paciente precisavam ser resolvidos antes de intervenção de dentistas, antes de cirurgia a dentista queria determinar o problema sendo muscular ou articulação. As pacientes foram tratadas com outros profissionais de saúde sem resolver os sintomas. As pacientes desenvolveram sintomas secundários. Isso é uma prática da rotina da dentista. Nem todas as pacientes tinham um diagnóstico completo de patologia. Somente 10 foram completamente diagnosticados e o resto foram só indicados. As 511 pacientes foram divididas em 3 grupos de pesquisa e subgrupos para cada um, com muitos pacientes tendo um ou mais tipos de diagnósticos. Na primeira tabela, o primeiro grupo com maior número de pacientes, 85%, ou 427 dos 511, com miofacial, dor com limitado ou ilimitado abertura da boca. Grupo 2, com menor número de pacientes, 39%, tinham luxação do disco. Terceiro, sendo o maior número dos pacientes com diagnóstico de osteoartrite. Uma escala de dor de avaliação VAS foi utilizada e a média de relato dos pacientes foi de 4,6. Disfunção muscular sendo o maior problema entre os grupos, dando bastante valor à avaliação diagnóstica. A avaliação da disfunção TM por fisioterapeuta nem sempre necessita das avaliações das imagens, só quando os sintomas não são suficientes. O segundo objetivo desse estudo foi levantar as características dos pacientes e apresentar as decisões clínicas tomadas por fisioterapeutas e dentistas em relação a DTM. As pacientes tiveram vários diagnósticos, mas a maior diagnóstico de os 3 grupos foi dor miofacial, e a solução mais adequada será tratar essa dor miofacial, que reduziria a dor e a disfunção associada ao grupo 2 e 3, e para os outros pacientes a dor ser tratada além dos outros tratamentos. As vantagens da fisioterapia é a educação do paciente, as alterações comportamentais e procedimentos fisioterapêuticos. Esse procedimento inclui exercícios para articulação temporomandibular, cervical e membros superiores, mais mobilização das articulações, manipulação e uso de agulhas secas na trigger points. Além disso, o fisioterapeuta pode, no mesmo dia, alterar
os parâmetros de tratamento baseado na avaliação diária, a paciente pode ser encaminhada para outros tratamentos sequenciais, como aparelhos ou avaliação dos medicamentos. Conclusão: essa pesquisa mostra, baseado nessa população, que a maioria das pacientes com disfunção temporomandibular já passaram por tratamentos conservatórios, como uso de aparelho e medicamentos e alteração de comportamento. Quando esses tratamentos devem entrar mais na fase de reabilitação, pois não tinham muito sucesso no tratamento de dor. A sugestão é os fisioterapeutas entrar na avaliação mais cedo e ter uma participação mais ativa assim. Portanto, a grande recomendação é tratamento com uma equipe de profissionais de saúde. Nossa crítica: o artigo, apesar de muitos números levantados, avaliando vários aspectos do problema, não apresenta muito sobre participação do fisioterapeuta, apresentando exemplos e o que foi achado, e sim só dados do que foi pesquisado do dentista e não da pesquisa de um fisioterapeuta na área de temporomandibular.